E é realmente um bom dia, um dia muito bom mesmo, um dia muito feliz, em que eu desejo que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva a todos e que a gente possa sentir mesmo sua presença em nossa vida. E é a nossa primeira palestra do mês, esse mês de aniversário da nossa casa. Estamos completando 20 anos agora. E é com muita alegria também que recebemos duas companheiras da nossa casa irmã, o Amor e Luz, de onde alguns de nós, né, que hoje trabalhamos aqui, iniciamos, né, o nosso trabalho espírita aqui nos Estados Unidos, em terras americanas. Então, eu particularmente tenho muita gratidão àquela casa, e participei dos primeiros dias, de quando a gente ainda estava num basement, lá em Fairview, lá no Bergen County. E o basement era tão baixinho, tão acanhado, que o Marcos teria problema de entrar lá. Nós tínhamos um companheiro que era muito alto também, ele vivia, coitado, com dor na coluna quando tinha muita atividade na casa. Mas é assim, né, os primeiros dias de muitas tarefas. Há aqueles que vão na frente, preparando a terra, né, pegando mesmo no arado, na enxada, para facilitar o caminho daqueles que vêm atrás. São aqueles realmente que fazem um plantio, né? Eu chamo de os die hard, né? Como o Bruce Willis, né? Que no matter what, não importa o que acontecesse no filme, né? Quem viu aquelas séries, né? 3, 4 filmes aí do Die Hard, não importa o que acontecia, ele podia cair de cima do edifício, ele sempre sobrevivia, ele sempre estava ali no dia seguinte para se apresentando ao trabalho. E muitos de nós são assim, né? Não importa o que aconteça, seja neve, seja sol, seja chuva forte, seja doença, seja problema, no dia seguinte a gente está lá na casa espírita de novo, né? na tarefa que nós assumimos. E enquanto a gente esperava aqui a nossa hora, né, eu fiz de provocação mesmo colocar esse X no trabalhador do caminho. E aí alguns heróis ainda tentaram pronunciar um ex-trabalhador, alguma coisa assim, mas não é trabalhador mesmo, e eu digo por quê. O trabalho, gente, antigamente nasceu do sacrifício, da tortura. A palavra trabalho. Daqui, ó. Vamos ver. Aqui. Então, esse era um instrumento de tortura antigo, era uma cruz mesmo, né? Chamava tripalium. Tri de 3, palium de pau, vem do latim tripalium, 3 paus. Inicialmente, o tripalium era assim, eram 3 paus, né? Um em cruz e um para firmar no centro, amarrava ali o indivíduo e ali ele era torturado. Esse santo no meio, adivinha quem é? Como a Igreja Católica representa esse santo, sempre carregando essa cruz, porque, segundo a história, foi assim que ele pereceu. Imagina, qual o nome dele? Ah, tá vendo? Se vocês fossem católicos, saberiam. Mas são espíritas, né? Então a gente, ainda com aquele carinhoso respeito ancestral, né, pela fé católica, é o Santo André. É exatamente ele. Então, o Santo André, na Igreja Católica, ele é representado dessa forma. E há alguns autores que chegam mesmo a dizer que o Cristo também foi sacrificado dessa forma, como está na terceira foto ali, mas essa foto também ela é bastante discutível, que pode ser um Santo André representado numa determinada igreja lá no Canadá, em Toronto. Mas, sem essa certeza, que para nós também não tem qualquer importância, né? A gente vai passar para frente. Então, essa frase eu peguei e coloquei ali, e não importa saber de quem é, porque tanta gente já falou isso, tanto palestrante, tantos palestrantes motivacionais na área de psicologia, na área de venda, nas escolas, todo mundo já falou isso. Ame o seu trabalho e você nunca trabalhará outro dia.
Porque você vai se divertir todo dia. Porque quem ama o trabalho não é sacrifício algum. Não tem que passar pelo tripalium, né? Não vai se sacrificar, sair de casa cedo para ir trabalhar, para chegar lá e encontrar aquele chefe chato, batalhar no trânsito. A pessoa que ama o que faz, ela já sai de casa satisfeita, sabendo que ela está indo para se divertir enquanto produz, vamos dizer assim, né? E é assim que a gente deveria ver o trabalho na casa espírita. Porque a casa espírita deveria ser, né, para o espírita, aquele ambiente mais agradável do mundo depois de seu lar. E que se torna a extensão do lar para quase todos que começam a entrar nesse modo de pensar, né? Então, se você amar o que você faz, nunca vai ser sacrifício, porque você vai estar sempre fazendo aquilo que você gosta. Se fosse músico, eu adoro tocar meu violãozinho. Se eu pudesse tocar 8 horas por dia, eu acho que eu iria enjoar, ia ser um sacrifício depois de um certo tempo, né? Mas é muito bom a gente poder juntar a harmonia com a produção e produzir um trabalho harmônico. Então, aí vem o sentido do voluntariado, que a gente já não é mais obrigado a fazer, a gente é voluntário a fazer. Mesmo que estejamos empregados numa companhia, com vínculo empregatício formal, se amamos aquilo que fazemos, nós vamos nos voluntariar a sempre fazer melhor do que o contrato salarial. Nós estaremos sempre buscando fazer o melhor. E esse trabalho voluntário na casa espírita é o lugar dele mesmo, porque na tarefa espírita, como todos nós sabemos, toda a ação é voluntária. Toda a tarefa doutrinária é essencialmente voluntária. Há quem possa viver do trabalho remunerado na casa espírita, mas geralmente são pessoas ligadas a tarefas absolutamente desconectas da tarefa doutrinária em si. Por exemplo, nos grandes centros, né, nos grandes locais, pessoas que cuidam de manutenção, de limpeza, né, podem ser pessoas contratadas de fora, mas geralmente também são voluntários. Vocês jamais ouvirão falar de um palestrante que fez uma palestra cobrando para fazer, que ganha para administrar uma casa espírita, para assumir qualquer tarefa na casa espírita. Vocês não vão ouvir falar. E o dia que ouvirem falar disso, se constatarem que é verdade, corram o mais rápido possível daquele lugar. Então a gente vem para a casa espírita por 2 portas, geralmente, né, que se dizem. Quais são essas 2 portas mais comuns? A gente chega aqui por 2 motivos: pelo amor ou pela dor, né? É assim que dizem, né? Eu, por exemplo, como vocês já devem ter, eu já falei isso aqui antes, eu cheguei à casa espírita pela dor, né? Ainda pequenininho, né? Minha mãe falou: você vai para a evangelização infantil. Eu não vou, falei, né? Ela me pegou pela orelha assim, eu saí igual um bailarino, me jogou dentro do carro e eu cheguei aqui com uma dor tremenda no ouvido, na orelha, e cheguei à casa espírita pela dor e conheci o amor. Né? E é o que eu aconselho a toda mãe, todo pai fazer com seus filhos. Nem que seja trazendo pela orelha, mas trazer para a casa espírita o mais cedo possível. Apresentar Jesus à criança quanto antes possível. Então, o trabalhador espírita, ele é voluntário. E aí começam os problemas. Porque muita gente, antes de ter um convívio mais extenso, às vezes chega à casa espírita querendo trabalhar. E aí não tem ainda no coração aquela semente do Cristo, do auxílio ao próximo, do amor ao serviço, mas sabe que tem que trabalhar porque sabe que acabou de aprender que tem que desencarnar melhor do que encarnou, que é a primeira missão nossa no planeta. Ah, meu Deus do céu, então vou ter que trabalhar na caridade?
Mas trabalhar na caridade também tem seus níveis de remuneração espiritual. Aquele que trabalha mesmo, ajudando, só pensando que está fazendo o sacrifício necessário. Jesus fez um grande sacrifício, eu vou fazer também. Mas Jesus era outro nível de amor e fez tudo aquilo também por amor. Né? Mas aí o indivíduo ainda não entendeu aquilo e ele está olhando só com os olhos do corpo, ele não está olhando com os olhos da alma ainda, ele não tem olhos de ver a tarefa, o contexto, ele só vê aquilo que está diante dos olhos. E aquilo que está diante dos olhos, às vezes, parece errado para ele. Aí ele começa a criticar, começa a apontar dedo, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Né? Como eu convivi com uma pessoa uma vez numa casa espírita, que essa pessoa era a favor da pena de morte. E queria trazer essa ideia para a casa espírita, porque tem seus motivos para ser assim, assado. Se a lei dos homens permite, é porque é possível. E tinha argumentos mirabolantes para tentar trazer essa ideia para dentro da casa espírita, que precisa mudar. Né? E tem gente que quer mudar isso, quer mudar aquilo, fora as mudanças físicas. Né? Quando a mudança é na parte doutrinária, aí é que é triste. A gente vê essas pessoas recém-chegadas, aqueles cheio de gás, cheio de vontade de trabalhar, mas com mais vontade de fazer mudanças do que realmente produzir o benefício que a mudança correta poderia produzir. Então tem essa ilustração aqui muito interessante mesmo. Quem quer mudança? E um monte de gente quer. Quem quer mudar? E é aí que começa o trabalho da doutrina no indivíduo. É promover essa mudança interna. E quando nós mudamos, nós vemos que pouca coisa ao nosso redor precisa ser mudada. Porque muitas das coisas erradas que nós víamos, muitos dos defeitos que nós víamos nas outras pessoas, na outra tarefa, está no nosso modo de olhar, no nosso modo de ver e de entender aquilo que estamos vendo. Então é uma questão de tradução dos olhos. Né? O trabalho no centro espírita. Agora nós vamos tratar de um conceito que começou a ser desenvolvido pela veneranda Joana de Ângeles no fim dos anos 90, talvez mais precisamente lá por 98, que através do apóstolo Divaldo Pereira Franco começou a escrever essa série de livros da psicologia do trabalho espírita. Né? Então ela saiu com essas três diretrizes: espiritizar, qualificar e humanizar o trabalhador espírita. E nós vamos ver que esses conceitos aplicados ao centro espírita, se a gente clonar os mesmos conceitos para aplicar na nossa vida pessoal, dentro do nosso lar, nós vamos estar começando a evidenciar aquele caminho certo para a felicidade. Espiritizar significa colocar a doutrina em primeiro lugar, conhecer a doutrina. Porque a doutrina espírita não é esses espiritismos, esse monte de espiritismo que tem por aí, espiritismo de mesa branca, espiritismo de mesa azul, de mesa de tudo quanto é cor, e não existe nada disso. Né? Se vamos estudar a doutrina espírita, nós vamos começar a ver algo tão simples dentro de uma filosofia, dentro de um corpo de conhecimento tão complexo, tão profundo, uma maneira simples de se expressar, uma ciência completa. E aí a gente inventa um monte de coisa, né? Como eu estava dizendo, o espiritismo de mesa branca, que essa expressão foi muito usada no passado e ainda é hoje em dia em vários lugares, mas nem tanto como antes, porque cada vez mais o esclarecimento se espalha, né? Porque há outras formas de espiritualismo
há religiões formalmente constituídas que são espiritualistas. Nossos irmãos da Umbanda, nossos irmãos do Candomblé e várias outras de outros países, de outras culturas, espiritualistas que lidam com mediunidade, com conceitos de vida após morte, reencarnação. Mas o Espiritismo traz tudo isso numa forma didática, porque quem o codificou, Allan Kardec, era um didático, era um professor da mais alta categoria, que escreveu as obras de reforma do ensino didático da França de seu tempo. Então Allan Kardec colocou isso de uma forma didática completa, trazido dos espíritos, naturalmente. Agora, o trabalhador espírita, para produzir aquele benefício dentro de uma casa espírita que ele gostaria, inicialmente, de produzir, é altamente aconselhável que se eduque na doutrina espírita, que conheça a doutrina. E aí a doutrina, ele começa a entrar na doutrina, começa a ver o mundo de uma outra forma, e é quando a doutrina começa a entrar nele. Então essa é a parte do espiritizar. Qualificar para a tarefa, porque cada tarefa tem seus complexos, tem suas técnicas, tem sua didática. Eu, por exemplo, eu seria talvez um dos piores evangelizadores infantis do planeta, porque eu não sei, as crianças não gostam de mim, não gostam da minha barba, da minha fala, sei lá o que é. As crianças, por exemplo, que nós temos agora aqui um companheirinho que já assumiu a tarefa de, com toda a responsabilidade, de coletar os copinhos de água fluidificada depois do passe. Então o trabalho começa cedo e cada um tem a sua preparação. Ele foi instruído de como fazer. Na tarefa mais simples que possa parecer, ele já recebeu as instruções e faz do jeitinho que foi. Porque ele sabe que há uma técnica para fazer, não é simplesmente sair catando os copinhos por aí, não. Ele sabe a hora certa e depois aonde se dirigir. Da mesma forma, aquela tarefa mais complexa da casa, de maior responsabilidade, é representar a casa na última instância. E muita gente pensa assim, fulano não é qualificado para ser, costumam chamar presidente, na maioria das casas, o presidente da casa. Fulano não tem categoria para ser o presidente. E às vezes isso acontece realmente, a pessoa chega à presidência de uma casa espírita sem toda aquela preparação necessária. Porque quem está preparado não tem a coragem de assumir, não tem o compromisso de assumir o cargo. Não só na presidência, mas em vários cargos. Por quê? Porque o cargo de presidente, às vezes, pode parecer pomposo o nome, é bonito, é autoridade, quem assim se vê. Mas esquece que é a pessoa que tem que representar a casa amanhã diante do Estado, diante do imposto de renda na área federal, diante da prefeitura da cidade, se há algum problema do edifício, do zoneamento e tudo mais. Então é a pessoa que tem que lidar com assuntos que pouca gente se dá ao trabalho pouca gente gostaria de lidar, de passar por aquilo, de ter que responder processo civil se aparecer algum, e se responsabilizar, colocar seu nome e tirar as suas horas de trabalho, às vezes, para durante o dia ter que representar a casa diante de uma repartição federal, estadual, municipal, seja o que for. Representar a casa em outros lugares, em eventos espíritas também. E mais do que tudo, liderar pelo exemplo. Então isso é difícil, gente. Liderar pelo exemplo. E essa liderança não está só na presidência, não. Isso está em cada cargo, cada tarefa da casa espírita. Liderar pelo exemplo. Essas palavras aqui são de Divaldo Franco. O centro espírita não pode se transformar numa clínica alternativa. É lugar de transformação moral do indivíduo, transformação moral do indivíduo, onde se viaja ao núcleo, ao cerne do problema para arrancá-lo. Porque na casa espírita nós
sabemos que uma grande parte dos problemas que nós temos se estende ao mundo espiritual. Geralmente é onde se origina. Quando o problema aparece aqui na Terra, já é a consequência. A causa, muitas vezes, está ainda do outro lado da vida. Agora, Divaldo falou isso aqui também, se referindo, já na continuidade de uma entrevista que ele estava dando, a um cidadão que era o presidente de uma casa espírita, que durante 8 anos tentou obter uma agenda do Divaldo. E finalmente Divaldo o colocou na agenda, foi possível visitar aquela cidade naquela data, e quando chegou lá, o presidente da casa estava no edifício ao lado, cuidando da sessão de cromoterapia daquela noite e não podia atendê-lo. Cromoterapia, certo? Uma medicina alternativa, um tratamento alternativo que é desenvolvido por profissionais qualificados, credenciados para isso. E na casa espírita muita gente faz sem as devidas credenciais, né? Assim como outros tipos de tratamento também, que não tem absolutamente nada a ver com a codificação que Kardec propôs. Então é quando ele, dizendo, né, se referindo a esse caso, ele estava dizendo que o centro espírita não pode se transformar numa clínica alternativa, certo? Há tarefas que a gente pode oferecer aqui à população, sim, como eu vejo muitos casos no Brasil, eu conheci algumas casas espíritas no Brasil, né, onde tem oficina de trabalho que durante o dia profissionais qualificados doam seu tempo para treinar jovens, por exemplo, em carpintaria, em construção civil, corte e costura para as senhoras que querem, né? Minha mãe mesmo ensinava corte e costura num centro espírita lá no Brasil. Mas isso era durante o dia, na oficina do centro, não no salão de palestra, não tinha nada a ver com doutrinário. Era caridade em ação, né? Mas há essa prática também de tentar transformar o centro espírita numa clínica alternativa. Então, Divaldo estressa bastante essa ideia de que o centro espírita é o lugar de transformação moral do indivíduo, onde a gente vai no núcleo do problema para resolvê-lo. E agora eu vou trazer aqui o capítulo 5 esse livrinho Jesus no Lar, que para mim é o favorito dos livros de fazer o nosso evangelho em família. Trata-se do servo inconstante. São histórias que Jesus contava, a maior parte delas na casa de Pedro, depois do expediente de trabalho diário. Quando a noite caía, voltavam para casa e Jesus se hospedou na casa de Pedro por um longo tempo. O Pedro foi praticamente o melhor amigo dele durante o seu messianato, de quase 3 anos. Né? Então reuniam-se a família em torno de Jesus, muitos amigos vinham também. A casa de Pedro era aquele, como é que diz? Era a casa de todos quando Jesus estava lá à noite. Né? Aí faziam a oração, faziam o evangelhozinho chamado, né? Como iniciou o evangelho no lar, né? Depois cada um ia para a sua casa. Então, nesse capítulo 5, o servo inconstante Jesus conta essa história, que certo homem encontrou a luz da revelação divina. Somos nós chegando à casa espírita, né? E desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Somos nós querendo trabalhar aqui para conseguir uma vaguinha lá no nosso lar quando a gente desencarnar, né? Tanto suplicou essa bênção ao Pai que, através da inspiração, o Pai, o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário com vistas ao fim a que se propunha. Então Deus, né, ouviu a súplica daquele servo e o mandou para o treinamento, para que ele se preparasse para adquirir os valores espirituais que ele precisava para, com vistas ao fim a que se propunha, ascender, né, viver o convívio com os anjos do céu. Foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso. No entanto, a breve tempo demitiu-se,
alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável, aquele chefe nojento que ninguém aguenta, né? Então ele pediu as contas muito cedo, breve tempo. Aí ele transferiu-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes de velho escultor. Agora vai trabalhar com esculturas de madeira. Abandonou também, sem delongas, não demorou muito por lá, asseverando que lhe não era possível suportá-la. Aquele homem era intragável, não dá para suportar uma pessoa daquela. Esse está no tripalho, esse não ama o seu trabalho, né? Em seguida, empregou-se sob as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Já uma outra oficina agora não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Fulano quer as coisas muito certinhas, ele tem muita técnica, muita coisa, ele é muito exigente. Não aguento esse tipo de gente. Logo após, entregou-se ao trabalho sob as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos, mas finda uma semana. Esse demorou bastante ainda. Fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. E aqui nós vamos notando que cada lugar por onde ele passou, experimentado escultor de ornamentações. Todo mundo ali tinha experiência no que fazia, dominava a arte do que fazia, né? Era mestre em sua tarefa. Depois, colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. Não precisa nem comentar que o caso é o mesmo. Olha só, ele é fabricante de arcas preciosas, outro mestre nessa arte. E assim, de galho em galho, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia invariavelmente que lhe não era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre. Eu devia estar no céu, a minha energia nessas coisas da terra não funciona. Por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição nos que o dirigiam, até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Vocês conhecem aqueles vídeos de humor, 4, 5 minutos cada um, são vários, Amigos da Luz? Já viram no YouTube? Se não viram, estão perdendo. Depois vão procurar. Amigos da Luz. Tem o Daniel. Daniel é um malandro. Ele quer, de qualquer forma, a moleza. Ele quer ir para o céu, mas ele quer ir direitinho para o nosso lado, num cargo, num posto de comando, de administração, alguma coisa. Quando é para reencarnar, ele quer reencarnar numa família rica, que tenha condição de dar tudo para ele, que ele venha tranquilo, só podendo viajar, usando roupa de marca, etc. Vocês vão ver. Eu aconselho que é um humor muito sadio. Os atores são espíritas mesmo, conhecedores da doutrina, né? E já foram, inclusive, cumprimentados por Divaldo Franco, por Haroldo Dutra e outros nomes, né, importantes na doutrina. Então, esse nosso amigo aqui parecia o Daniel também, né? Ele queria moleza, ele não tolerava, ele não tinha ainda o preparo. Ele quis uma vaga no céu, queria conviver com os anjos. Está ao alcance de todos. Todos nós podemos atingir o céu, esse céu que a gente imagina. Todos nós podemos, todos nós estamos inclusive destinados por lei a chegar a esse ponto de conviver com os espíritos perfeitos, quando nós também seremos próximos à perfeição ou até mesmo perfeitos. Quem garantiu isso foi Jesus, em nome de Deus. Mas ele estava com dificuldade de passar pela escola da preparação. A exemplo de muitos de nós também, né? Com surpresa, porém, agora diante dos anjos do Senhor, né, que foi recebido do outro lado da vida, depois da desencarnação, não encontrou os anjos tão sorridentes quanto ele esperava, quanto aguardava.
Um deles avançou triste e indagou: amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade agora, nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta. Eu acho que ele nunca ouviu falar de Jesus, eu acho que ele nunca ouviu falar do que Jesus passou para deixar a sua lição para nós. Né? O mensageiro, no entanto, observou com amargura o anjo falando para ele: o Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém vai pagar pelas minhas contas devetoras. Lembra no primeiro mandamento de Moisés, que está lá no Êxodo, né, que Moisés trouxe escrito lá nos tablets dele lá do Monte Sinai, que amará teu Deus acima de todas as coisas, né? E que eu sou Deus, na linguagem, né, talvez até com erro de tradução, mas está no Êxodo assim, que Deus dizendo, né, naquele primeiro mandamento, que eu sou Deus, em outras palavras, né, irado, vingativo, zeloso, que cobrarei os erros do indivíduo na futura geração dele, na primeira, na segunda geração dele. Não é como se nossos filhos tivessem de pagar pelos nossos erros. E aí depois Kardec conserta direitinho, né, não é até a geração, é na terceira ou na quarta geração, ou seja, eu mesmo reencarnado, né, daqui a segunda, terceira geração da minha família, eu reencarnado como agora filho do meu filho, neto do meu filho, né? Eu mesmo reencarnado vou pagar por aquilo. Porque está aqui, o anjo está dizendo para aquele indivíduo: cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém vai pagar pelo atraso, pelo erro do outro. Nós vamos prestar conta individualmente à justiça divina. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? Essa é a coisa mais básica que a gente aprende, né? Que somos indivíduos, somos criados um a um. Não somos massa. Já fomos. Já passamos pelo mundo animal, já fomos seres inconscientes, né? Mas hoje somos individualidades conscientes. Então, prestaremos conta. E o anjo continua: o malho bate a bigorna, pomba. O ferreiro conduz o malho. O comerciante examina a obra do ferreiro. O povo dá opinião sobre o negociante. E o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Então aqui, nesses passos, nós não vimos nenhum passo intermediário aqui, a função de julgar. A função de julgar está só lá no fim, ó, que é o Senhor. Então, somente a justiça divina que vai nos julgar, ninguém mais. Nós vamos trabalhar, vamos servir dentro da nossa tarefa. Se fugiste, o anjo continua, a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da sua direção, como poderás entender o ministério celestial? E aí nós nos remetemos de volta a aquelas cenas do nosso lar, né, onde as pessoas que queriam solicitar favores à direção da colônia para poder ir à terra, né, visitar a família, eram conduzidos de 2 a 2, né, e cada um era mostrado, né, o seu quadro que ele mesmo não tinha condição de ver com a própria capacidade de entender. E o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda impensada. Então, é a lei de causa e efeito. Se nós estamos reprovados naquele ano escolar, no ano seguinte nós teremos de repetir a mesma tarefa. E geralmente é mais difícil. Até aqui na escola da Terra mesmo, a gente toma bomba a expressão brasileira, né? A gente toma bomba na escola no ano seguinte
nós vamos ver a mesma coisa. Então, aparentemente, é mais fácil, porque vamos ver a mesma coisa, toda a mesma matéria, vamos ver tudo de novo, aí vai ser mais fácil passar dessa vez. Mas eu estou um ano mais velho. Meus colegas, que eu adorava brincar com eles, estão agora na sala do ano seguinte, me deixaram para trás. Eu sou um ano mais velho do que os meus colegas agora, já vão olhar para mim com cara de vovô, né? Mesmo dentro da faixa etária. E então a tarefa repetida, por ter sido mal feita, é sempre mais difícil, mais árdua. A reencarnação repetida, para acertar o problema que ficou em aberto na encarnação anterior, virá sob condições mais ásperas. E na casa espírita, no nosso lar, não é diferente. Na empresa, não é diferente. Tudo aquilo que fazemos mal feito vai custar algo para alguém lá na frente. Geralmente esse alguém é nós mesmos. Não? Se nós montamos um mecanismo, qualquer que seja, dentro da nossa profissão, e não funcionou bem, porque nós não fizemos o trabalho bem feito, ele vai quebrar, nós vamos ter que voltar e consertar. Vai ser o nosso tempo, vai ser peças de reposição, e então o preguiçoso trabalha mais do que o trabalhador. Quem ainda não ouviu isso, né, de nossos próprios pais, talvez, né? O preguiçoso sempre trabalha mais, porque ele tem que voltar e refazer a tarefa. Jesus fez uma pausa e concluiu. Lembrem que essa era uma historinha que Jesus contava. Jesus diz agora: quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, vejam que Jesus não falou endurecidas no coração, endurecidas no trato, na disciplina. Excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhes a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plaina benfeitora. A plaina é aquele instrumento do tempo de Jesus, né, que quando não havia instrumentos elétricos, é uma lâmina fina debaixo do corpo principal da ferramenta, que o carpinteiro passa na madeira e vai tirando aquelas lâminas fininhas de madeira, né, e a cada vez que passa, a madeira vai ficando mais lisa e chegando ao ponto necessário que ela deveria estar. Então vai moldando a madeira para a finalidade a que ela se propõe. Assim, são esses mestres, né, que nos tratam com aspereza, com pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina. Vale a pena lembrar que os 3 preceitos básicos que Emmanuel cobrou de Chico antes do início da tarefa foram disciplina, disciplina e disciplina. Né? Que sem a disciplina não haveria. Seria diferente na tarefa espírita, dentro da casa espírita? De forma alguma. Né? A gente precisa da disciplina, a gente precisa do horário certo, de chegar antes da tarefa começar, para que a gente certifique-se de que todo o arranjo necessário estava pronto na hora certa. Né? Tem até a história daquele senhorzinho que desencarnou, e ao lado dele havia um outro senhor também, que no primeiro momento, lá do outro lado da vida, recebido por São Pedro, né? Aquelas historinhas que a gente sabe. E aí, São Pedro dando conta da explicação de cada um antes de entrar para o céu. Né? Aí o indivíduo diz assim: eu era frequentador assíduo da casa espírita, eu estava lá em todas as tarefas, nunca perdi uma tarefa, uma palestra, eu frequentava os estudos, isso e aquilo e tal. Mas aquele indivíduo, ele estava tão apagado, ele não tinha qualquer luz interior, parecia que a doutrina não havia entrado nele. E havia um senhorzinho muito humilde do lado que resplandecia a luz. E aí São Pedro pergunta para ele: e você? Ah, São Pedro, eu não assisti às palestras, eu não assisti aos estudos, eu não sei nada sobre a doutrina. Eu sei que é uma coisa muito boa. Eu sempre trabalhei à noite, eu era vigia noturno, nunca tive a oportunidade de assistir às tarefas, às palestras, os estudos, que são geralmente
ministrado por voluntários que trabalham durante o dia na profissão, ganham pão, e à noite vêm para a casa espírita doar seu tempo, né, nas tarefas. Mas eu estou vendo muita luz em você. Aí São Pedro foi lá no luzômetro, mediu a luz dele e viu, né, na telinha do luzômetro do São Pedro, aquele senhorzinho, humildezinho, cheio de luz. Ele trabalhava à noite, durante quase toda a sua vida ele trabalhou à noite, ele era guarda noturno muito simples, mas ele tinha algumas horas do dia. E na mesma casa espírita, ele chegava às 4 horas da tarde, todos os dias, para abrir, limpar tudo, varrer tudo, limpar todas as cadeiras, limpar o banheiro, limpar todas as dependências da casa, arrumar tudo, para que às 7 horas da noite, quando o público começasse a chegar, estava tudo pronto, tudo arrumadinho. Ele era um trabalhador anônimo. Ele não estava procurando louros nem reconhecimento. Ele estava dedicando a tarefa e fazendo com amor. Ele não passou pelo tripalho, ele trabalhava com amor. E aí Jesus continua dizendo: abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar a seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Então aqui nós vemos que não há quem sabe tudo, não há aquele que não precise de ajuda de alguém que sabe ainda mais. Todos nós precisamos de orientação e jamais será humilhação chegarmos e pedirmos um conselho a uma pessoa, uma orientação, uma informação, qualquer que seja aquela pessoa. Não importa se seja alguém que hierarquicamente esteja abaixo na organização onde a gente esteja engajado, né? Até mesmo dentro do próprio lar. Quanto aprendemos de nossos filhos? E às vezes nossos filhos pequenos ainda. Você quer uma resposta complexa, colocada em palavras super simples? Pergunte a uma criança bem pequena, 3, 4 anos de idade, uma pergunta sobre a vida. Pergunta como ela te vê, pergunta como ela vê fulano, pergunta o que é isso, o que é aquilo. Algo complexo, e vocês vão se admirar com as respostas. Então, abençoado seja a mão que educa, mas também abençoado seja aquele que se submete ao toque de renovação. Agora eu vou pedir aqui a ajuda de vocês para completar essa frase da nossa companheira Sandra Borba. Vocês não conhecem Sandra Borba? Todos vocês não, né? Eles conhecem, né? Ela é uma grande educadora no Brasil, na área profissional, né? Ela é educadora profissional, mas ela se especializou também na educação espírita, principalmente na área de crianças e jovens. E ela fala essa frase aqui, repete essa frase em várias de suas palestras: o Espiritismo não é para quem quer, é para quem... Como vocês completariam? Dedicam. É uma frase. Mas é mais forte do que isso. Espiritismo não é para quem quer, é para quem pode. Também é uma palavra já quase do jeito que a nossa companheira quis dizer. Ela diz assim, ó: Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Certo? Jesus veio para a Terra com isso aqui em mente. A vida não é para quem quer, é para quem aguenta. E ele veio dar exemplo de o quanto ele aguenta. E atrás dele vieram poucos que aguentaram passar pelo que ele passou. Talvez não todo o requinte de maldade que ele sofreu, mas se colocar diante do monstro, das pedradas, da cruz, do chicote, a exemplo de Paulo, o próprio Estevão, né?
e todos aqueles que seguiam Cristo, mas que faziam questão de dizer mesmo que eu sou discípulo de Cristo. E se colocar na frente de uma espada, na frente de uma lança, no chicote, e saber que essa frase poderia resultar em cruz, em qualquer tipo de morte covarde. Mas esses são aqueles que aguentaram ser cristãos. E o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, a gente pode colocar essa palavra também, Espiritismo, como cristianismo. Cristianismo não é para quem quer. Seguir o Cristo não é para quem quer, é para quem aguenta. E olha que Paulo aguentou muita pedrada. Paulo tomou a missão para valer. Eu vou fazer como Jesus fez. E eu vou tentar fazer mais do que Jesus fez. Porque Jesus tinha muito pouco tempo na Terra. Ele tinha tempo limitado. E a missão dele era muito grande. Ele se restringiu a certa região. Paulo foi mais longe um pouco, com a mesma mensagem. E passou por muitas situações que o Cristo teria passado também. Principalmente o festival de pedradas, que era o mais comum. Né? Havia lugar onde ele chegava, onde ele abria a boca, falava a primeira frase e as primeiras pedras começavam a voar em direção à sua cabeça. Mas ele levou a missão. Né? Eu ouvi um palestrante falando uma vez que Paulo viu na filosofia de Jesus um produto perfeito. Então ele fez uma franquia. Ele pegou e saiu distribuindo a franquia por todos os grandes centros metropolitanos, por todas as pequenas cidades, porque o produto era de qualidade. E até de dentro da prisão ele administrava seus negócios. De dentro da prisão, Paulo continuava escrevendo cartas e mandando para aqueles lugares, né, onde a mensagem precisava chegar. Agora aqui, essa diretriz é de Kardec. Kardec ainda, na época, ele ainda, diante do movimento espírita que ele iniciou, né, porque agora nós não falamos só dos trabalhadores espíritas dentro de uma casa, nós falamos agora as casas espíritas dentro de um grande movimento. Né? Trabalho, solidariedade e tolerância. Essa é a diretriz da dignificação do movimento espírita. O trabalho que ensina, liberta e esclarece. É na prática que nós vamos entender, nós vamos aprender e nos iluminar. A solidariedade, que conduz à união, que é cada indivíduo se identificando como peça de um mecanismo, o todo vai ser equilibrado. E a tolerância, que é a convivência e compreensão dos limites. Olha que interessante esse conceito. Compreensão dos limites. Quando eu entendo os meus limites e eu vejo que o meu irmão, meu próximo, também tem limites, fica mais fácil a gente trabalhar essas diferenças. Mas, principalmente, se eu não consigo enxergar os meus limites, eu vou estar sempre querendo me colocar acima do patamar que me pertence, além dos meus limites, quando, na verdade, eu ainda estou lá atrás. E aqui vem Jesus, e 22. Está vendo? O que é isso? Limite, é o limite da minha imperfeição. Eu não soube vencer na hora certa, né? Então vamos passar por aqui. Pronto, consertei. Eu estava meio obsidiado pelo número 2 e errei naquele pedacinho ali. Consertei alguns, eu errei vários slides, tá? Aquele ali foi o que passou, escorregou por baixo da mesa. Então nós estamos completando esse mês 20 anos. A nossa casa tem uma história que nós vamos de pouquinho em pouquinho também ao longo das próximas semanas contando um pedacinho da nossa história. E no último
domingo desse mês, né, a nossa palestra será um pouco mais extensa com o nosso companheiro Manuel Gamas, que prometeu a nós um pouquinho mais do seu tempo da última vez que esteve aqui, lembram? Né, que ele não pôde completar todo o assunto que ele queria expor devido ao tempo. Então nós teremos um pequeno seminário com ele e a participação da nossa casa também. Então preparem-se para que vocês, querendo ficar, naturalmente, querendo se unir, né, a nós nesse festival de luz que nós vamos ter. Nós temos todo domingo, mas nós vamos estender um pouquinho mais na última semana desse mês, um pequeno seminário. Tá? E o convite, gente, fica permanentemente estendido a cada um de nós a participar, a colaborar na casa, porque é nosso trabalho. Quando nós somos mandados de volta para a Terra, quando nós somos agraciados com a oportunidade de uma nova encarnação, nós chegamos aqui cheios de planos, nós saímos do plano espiritual, entramos novamente na matéria, cheio de planos e promessas, igual às resoluções de ano novo. Esse ano eu vou comer menos, exercitar mais, eu vou ganhar mais, gastar menos. A gente vem cheio de resoluções para passar de 31 de dezembro para 1º de janeiro, como se fosse um momento mágico, que não é. Mas o momento da reencarnação é um momento mágico, sim. É um momento mágico, é o milagre da vida acontecendo novamente. Nós, de volta à escola da vida, com tudo perfeito, com tudo preparado para termos sucesso na nossa nova etapa. E a Casa Espírita é apenas uma das ferramentas, uma dessas maneiras que nós temos de melhorar a nossa própria encarnação, de chegarmos ao outro lado de volta com um pouquinho de luz. Né? A exemplo daquele senhorzinho que simplesmente limpava a Casa Espírita todos os dias e que adquiriu tanta luz porque o coração dele estava iluminado. Ele não adquiriu a luz dele na escola, a não ser a escola da vida. E é esse convite que fica feito a todos nós que podemos, de alguma forma, fazer alguma coisa, porque ser voluntário é doar aquele tempo que nos pertence para empregar naquilo que nós quisermos, para o nosso crescimento. Nós temos a obrigação, às vezes, profissional, contratual, de trabalhar 8 horas por dia para uma empresa, para um patrão, para o que for, conosco mesmo, os trabalhadores autônomos. A gente se compromete a trabalhar tantas horas por dia. Fora daquilo ali, tudo que fizermos de benefício a alguém, sem remuneração, chama-se voluntariado. É isso que nos faz crescer, é isso que vai nos trazer o chamado bônus hora, que André Luiz descreve em sua obra, né? Em suas obras. E, no mais, agradeço vossos ouvidos tolerantes, desejando que o Mestre Jesus encontre guarida em nossos corações. Muito obrigado.